De volta com o Correio Debate. Olha, hoje de madrugada, a Câmara Federal aprovou o texto base da reforma tributária. Foram 375 votos contra 113. Dos 12 deputados federais da Paraíba, apenas o Cabo Gilberto, que é do Partido Liberal, votou contra. Deputados aliados ao ex-presidente Bolsonaro, como o Wellington Roberto, mesmo sendo do PL, também votaram a favor. Nos últimos 2 dias, o governo se esforçou muito para a aprovação dessa emenda. Estou falando do governo Lula. Tanto é assim que liberou um valor recorde de emendas parlamentares. A liberação ajudou a mudar o destino da reforma tributária, aumentando as chances de aprová-la, e que foi o que aconteceu, o que a gente viu ontem à noite e hoje de madrugada. Na terça e quarta-feira, por exemplo, o governo empenhou 7,5 bilhões do orçamento para emenda de deputados e senadores. Um recorde histórico. Até a véspera, todos os empenhos do ano de 2003 somavam 7 bilhões e 700 milhões de reais. Vamos ver agora aqui na tela a liberação por partido, para vocês entenderem. Olha só quem recebeu a maior parte das emendas. Foi justamente o Partido Liberal, que é da oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem uma explicação lógica para isso, porque o presidente, o executivo, precisava dos votos da oposição para que essa proposta de emenda à Constituição fosse aprovada pelos deputados. Somente da bancada do PL foram 699.836.876 reais e 15 centavos em emendas liberadas. O Partido Progressista, que é o partido do presidente da Câmara Federal e do relator da proposta, Arthur Lira e Aguinaldo Ribeiro, recebeu 660.103.427 reais e 68 centavos em emendas parlamentares. E o PSD, que também tem lideranças importantes, ficou em terceira colocação com mais de 611.236.000 liberados por emenda. Só depois desses 3 aí que lideram esse ranking, vieram os maiores partidos da base do governo. Aí sim chega o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente, mas ficou bem abaixo, por exemplo, do PL. O Partido dos Trabalhadores teve de emendas liberadas entre terça e quarta-feira 562.307.452 reais e 72 centavos. O MDB, que é o partido do vice-presidente do Senado, o veneziano Vital do Rego, ficou com 543 milhões e um pouquinho aí de emendas. O União Brasil, que é o partido do senador Efraim Filho, recebeu mais de 453 milhões e 600 mil reais em emendas de bancadas. O certo mesmo é que, após mais de 2 décadas de idas e vindas, a proposta de reforma tributária foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, na madrugada de hoje, desta sexta-feira. Pela manhã de hoje, os deputados começaram já a votar os destaques ao texto base. E no pós-recesso parlamentar, esse texto vai seguir para o Senado Federal. A gente vai entender agora melhor como essa reforma vai impactar na vida dos cidadãos e das empresas. A proposta de emenda constitucional foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados durante a madrugada desta sexta-feira. Dos 12 deputados paraibanos, apenas Cabo Gilberto votou contra. É um momento histórico. E aqui eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Nós temos que entregar a esse país uma reforma estruturante para as gerações que estão vindo, para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Porque o que a gente quer de verdade, minha gente, é um Brasil mais justo. É um Brasil mais rico, que possa distribuir riqueza. É um Brasil que desonere produção, que traga competitividade, que gere emprego, que deixe de ser esse país que impõe ao empresário brasileiro a insegurança de pagar tanto imposto e ainda depois ser multado porque tem uma interpretação errada, depois pagar a multa e ainda poder ser multado novamente por conta de um novo entendimento jurídico.
A reforma tributária já se arrasta no Congresso há mais de 2 décadas. Mas, afinal de contas, o que é essa reforma? Fomos procurar 2 especialistas da área para entender melhor. A reforma tributária ela parte de uma emenda à Constituição para alterar o nosso sistema tributário, considerado por alguns especialistas e estudiosos como um sistema tributário muito complexo e defasado em relação a outros sistemas ao longo do planeta que já unificaram os tributos que incidem sobre o consumo, já que a tributação sobre o consumo no Brasil, ela opera em diversas etapas, ela opera em cascata, o que acaba prejudicando então o poder de compra da população da classe média e também das classes menos abastadas. Uma mudança de paradigma no sistema tributário nacional. Tudo que a gente conhece hoje sobre ICMS, PIS/COFINS, IPI e ISS vai mudar, tá? Então, há uma substituição dos tributos sobre o consumo. E vão ser criados 2 outros tributos, a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e o Imposto de Bens e Serviços. A CBS vai congregar o PIS, a COFINS e o IPI, de competência da União. E o Imposto sobre Bens e Serviços vai congregar o ICMS e o ISS. Inicialmente, a PEC prevê mudanças apenas em impostos que incidem sob consumo. Itens da cesta básica, higiene e produtos para pessoas com deficiência devem ter alíquotas reduzidas ou zeradas, e alguns impostos serão unificados. Na vida do cidadão, a expectativa é de uma redução na carga tributária dos produtos sobre o consumo. Significa que a nossa feira, os nossos mantimentos do dia a dia, o que se almeja é que eles sejam comprados a um valor mais barato. Por quê? Porque teremos a simplificação de alguns tributos de competência federal e dos estados e municípios que incidem sobre o consumo. Essa legislação de ICMS e ISS, elas vão se fundir para uma só, a nível nacional, e aí vai fazer com que o empresário possa empreender mais. O custo do Brasil vai diminuir, como também na esfera federal. O IPI, o PIS e a COFINS vão se infundir e aí o custo empresarial vai diminuir, vai ter uma simplificação. Para a população, os tributos vão ser cobrados de fato por fora, não vai ter tributo por dentro de tributo. Então a gente vai ter uma noção maior da carga tributária. E, lógico, vão ter várias exceções para beneficiar produtos essenciais, para tributar também produtos que não são interessantes para a saúde ou para o meio ambiente. E a população ainda vai ter que entender, com o andar da carruagem, o que vai acontecer com o nosso país. A proposta ainda vai ser encaminhada para votação no Senado e ainda tem um longo caminho para ser incorporada na Constituição. Depois de todo esse trâmite legal, vem o período de adaptação. Vai ter um período de transição de 2026 até 2032, 2033. O tributo federal, a CBS, vai ter uma transição mais rápida. E os tributos, como o ICMS e o ISS, vai ter uma transição mais demorada para compensar. Não se sabe ainda qual vai ser a alíquota do IVA dual, que a gente chama, da CBS e do IBS. Mas se presume aí que essa alíquota vai chegar na soma dos dois a 25%. Para que tenha mais agilidade na aprovação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende negociar com o Senado. Então, nós esperamos sim que o Senado possa discutir, possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar e, tendo modificações, que eu acredito que terão, voltará para a Câmara e, nesse meio tempo, as conversas já vão se afinando para que uma casa como a outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida se retornar, quando retornar do Senado Federal. É isso, a expectativa é que esses destaques sejam votados hoje e depois do recesso parlamentar, esse texto base da reforma siga para o Senado Federal. Vai depender de muita articulação, mas aí já tem duas lideranças dentro da Câmara Federal que saíram ainda mais fortalecidas desse processo. O próprio presidente da Câmara que falou aí que vai acelerar esse processo no Senado, o Arthur Lira, que é do Progressista de Alagoas, e o deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da proposta, que também é do Progressista. Essas duas lideranças fizeram essa articulação para que partidos de todas as tendências ideológicas votassem favoravelmente. Tanto é assim
que você viu aí que o Executivo liberou emendas, a maior parte, para o PL, que é o principal partido de oposição ao governo Lula. E depois, em seguida, veio o próprio progressista, que é de Arthur Lira e de Aguinaldo Ribeiro. Agora, não ficou só nisso, não, né? Na terça-feira, o governo liberou emendas de bancada, as chamadas RP7. São emendas assinadas por todos os parlamentares de um mesmo estado. O objetivo era agradar governadores simpáticos à reforma tributária e tentar diminuir a resistência daqueles que fazem oposição à mudança. As bancadas que tiveram os 10 maiores valores na terça-feira, você vai conferir comigo aqui. Maranhão teve 171 milhões de reais. A bancada de Santa Catarina recebeu 148 milhões de reais. A bancada do Piauí ficou com 143 milhões. A bancada de Minas Gerais, 142 milhões. Ceará veio em seguida com 105 milhões. Se a gente virar a página agora, a gente vai ver que a Paraíba aparece aí na sexta colocação com 100 milhões de reais. A Paraíba, é claro, que é o estado do relator, né, que deu esse parecer nesse texto base, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. A Paraíba ganhou, inclusive, de Pernambuco, que ficou com 95 milhões, do Rio Grande do Sul, que ficou com 91 milhões, do Amazonas, 77 milhões, e do Rio Grande do Norte, que é governado, inclusive, por uma petista, que ficou com 75 milhões de reais. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse processo de votação da reforma tributária, porque ainda não parou. Se houver modificação no Senado, ela ainda vai voltar para a Câmara para ser aprovada em definitivo antes de ser encaminhada para que o Executivo sancione o projeto.